boa noite a todos. É um grande prazer realmente poder estar junto com vocês, darmos sequência, como foi mencionado ainda há pouco pelo Marcelo, na nossa série Zacarias, o profeta da renovação. Hoje nós estamos fechando o ciclo dessa nossa série. Ela foi a maior série que a gente teve durante todo esse ano. Nesse ano todo, nós sempre trabalhamos mês a mês, ou uma temática, ou um livro. Trabalhamos de forma mais abundante aqui, nesse ano especificamente, a questão dos próprios profetas menores, e eu espero realmente que eu tenha conseguido despertar em você o desejo de estudar os profetas menores, especificamente agora, no final dessa última série, o livro de Zacarias. E eu quero só aproveitar para poder te dizer que hoje eu vou estudar com vocês a oitava visão que Zacarias teve, no capítulo 6, mas eu queria que você desse uma olhada. Se você tiver a tua Bíblia em mãos, como eu tenho aqui a minha nesse momento, e você for dar uma olhadinha, olha, Zacarias, ele é nada mais nada menos do que o maior de todos os profetas menores. Ele foi quem mais escreveu. Se você der uma olhada, existem 14 capítulos de Zacarias, o que significa que tem muito conteúdo. Vejam, nós gastamos 2 meses estudando apenas os 6 primeiros capítulos do livro de Zacarias, e nem estudamos todo o conteúdo dos 6 capítulos. O capítulo 6 mesmo, que vai trazer aqui a oitava e última visão de Zacarias, lembrando que ele teve 8 visões numa só noite, nós vamos ler apenas os primeiros 8 versículos. Você ainda tem aqui mais uma grande quantidade de conteúdo. Zacarias, não é à toa que ele é, dos profetas menores, o mais citado no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento. Sem sombra de dúvida, um grande profeta. Bem, eu gostaria de ler o texto aqui com vocês, sem mais delongas, agradecendo a todos aqueles que estão assistindo conosco ao vivo, essa programação, seja através do Zoom. Nós temos aqui os nossos irmãos que são fiéis aqui ao Zoom, todos os domingos estão aqui junto com a gente. Temos aqueles que têm estado no YouTube também conosco. A cada domingo temos um grupo significativo de pessoas junto conosco lá no YouTube. Muito obrigado a todos por estarem com a gente. Eu espero que você seja realmente tocado aí por esse estudo. Vamos ler então o texto, como fizemos em toda essa série. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora da Bíblia. Zacarias capítulo 6, versos 1 a 8. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos, a quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: esses são os 4 espíritos do céu, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai na mesma direção. E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançam impacientemente por percorrer toda a terra. E o anjo lhes disse: percorrei toda a terra. E eles se foram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por falar conosco. Somos conscientes dos nossos pecados, das nossas imperfeições, mas ao mesmo tempo somos completamente conscientes de que a tua palavra pode tocar o nosso coração, a nossa vida, pode fazer com que tenhamos um encontro muito mais intenso com o Senhor, e por isso queremos te pedir que o Senhor possa falar poderosamente conosco através desse texto. Esteja com essa pessoa que está assistindo ao vivo a esse culto, mas também com esses que estão assistindo a gravação.
independente do lugar onde estejam, que nesse momento o mesmo Espírito Santo que falou com Zacarias, naquela noite, no ano 520 a.C., que ele possa falar conosco hoje e aplicar ao nosso coração essas mensagens. E se temos que tomar posturas diante daquilo que vamos ouvir, por favor, nos ajude a fazermos isso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, precisamos aqui só relembrar aqui um detalhe. Se nós levarmos em consideração o fato de que o profeta Zacarias, ele teve 8 visões numa só noite, quando essa última visão chegou até ele, muito provavelmente o dia já estava amanhecendo. A situação política, social, que os judeus estavam vivendo naquele tempo, eu acho que você já deve estar até cansado de tanto ouvir. Eles haviam passado 70 anos no cativeiro da Babilônia, haviam tido autorização para retornar. Dos quase 2 milhões de judeus que foram para o cativeiro, apenas pouco mais de 40 mil judeus retornaram para Judá, dirigidos por Zorobabel, que era descendente de Davi, e ao mesmo tempo pelo sumo sacerdote Josué. Algo em torno de 4 mil sacerdotes vieram com eles, com o propósito de reconstruir o templo. O templo começou a ser reconstruído, entretanto, algo vai acontecer. Os samaritanos que estavam ali, que eram vizinhos deles, fazem uma queixa ao Império Medo-Persa, mencionando que eles, se deixassem que os judeus reconstruíssem o templo, eles acabariam se revoltando contra o próprio império. Quando a carta é enviada, quem é o imperador ainda é Ciro o Grande, o mesmo que havia permitido que os judeus retornassem do cativeiro. Entretanto, enquanto a carta está viajando para a capital da Pérsia, para a fortaleza de Suzã, o Ciro entra em campanha contra o Egito e acaba morrendo em campanha. Seu filho Cambises acaba assumindo o lugar, e Cambises tem uma política completamente diferente da do pai, e ele recebe essa carta, e ele vai dar autorização para que a construção pare, ele dá uma ordem para que a construção pare. Nesse momento, os judeus retornam cada um para a sua fazenda, começam agora a tentar cuidar da própria vida, os próprios sacerdotes deixam também Jerusalém, e 2 coisas a gente precisa se lembrar sobre Jerusalém. A primeira delas no que diz respeito à questão da própria geografia. Jerusalém na época dos jebuseus, era apenas uma fortaleza no alto do Monte Moriá. Lembra do Monte Moriá? Aquele mesmo monte aonde o Abrão havia levado o seu filho Isaque para ser sacrificado. O templo de Jerusalém foi construído exatamente no mesmo lugar. Então, quando você entende isso, você tem a possibilidade de poder também entender um outro aspecto. O templo, ele ficava, portanto, nesse mesmo monte, mas haviam outros 2 montes, um de cada lado. Em um dos montes, você encontrava ali o Monte Sião, que ficava mais à esquerda. E quem está indo na direção do Mar Mediterrâneo, você encontraria ali o Monte Sião. Havia um vale entre o Monte Moriá e o Monte Sião. Para o outro lado, em direção ao deserto, ao lado leste, você encontrava um outro vale, o Vale do Cedron, onde passava o ribeiro do Cedron, e então você tinha o Monte das Oliveiras, 3 montanhas. Salomão, quando vai fazer uma reforma em Jerusalém, ele precisa ampliar a cidade, ele quer trazer mais gente para viver na cidade. Mas como é que você consegue ampliar uma fortaleza, uma cidade que está em cima de uma montanha? Você não tem muito por onde ir. Então ele faz uma mega operação de aterro e ele vai unir o Monte Sião ao Monte Moriá. E assim ele vai quase que quadruplicar o tamanho da cidade. Portanto, agora você encontra 2 elevações em Jerusalém, uma o Monte Sião e a outra o Monte Moriá. Há uma pequena baixada entre eles, mas muita terra foi colocada e toda essa região se torna a cidade de Jerusalém. E você vai encontrar, o templo está bem na borda do Monte Moriá. Então, a própria muralha do templo vai fazer a divisa ali do Monte Moriá para o vale, que vai estar descendo, agora você tem encosta da montanha, e você tem bem em frente o Monte das Oliveiras.
ok? Isso aqui é importante a gente lembrar. E quando você vai olhar para o momento em que a cidade foi invadida, por exemplo, pelos babilônios, os babilônios, apesar de estarem vindo da região leste, se você sai pelo portão leste, por exemplo, da cidade, aliás, do templo de Jerusalém, se você saísse do portão leste, se você traçasse uma linha exatamente em frente, você chegaria, depois de mais ou menos uns 1.500, mil e poucos quilômetros, você chegaria até a cidade de Babilônia, ok? Mas é claro que entre Jerusalém, de um lado, e a Babilônia, do outro, havia um deserto. Então, quando os babilônios invadiram o país, eles foram seguindo o rio Eufrates pelo extremo norte, chegaram até próximo da Síria, atravessaram o Eufrates e desceram de norte para sul. Então, quando eles retornam para a Babilônia, eles fazem o mesmo processo. Eles não vão em direção ao leste porque eles não querem atravessar o deserto. Mas eles sobem agora para o norte, atravessam o rio Eufrates, passam pela Síria, atravessam o rio Eufrates, e então vão contornar o deserto até chegar em Babilônia. Ok? Esse detalhe é importante. Por quê? Porque quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, e a gente não pode entender as mensagens do livro de Zacarias se a gente não entender pelo menos os 3 profetas que foram contemporâneos dele, que foram Ezequiel e Daniel, que estavam ainda lá em Babilônia, e você vai encontrar outros 2 profetas que estão ministrando em Judá, que é Ageu e Zacarias. Para poder entender a mensagem dos 4, você tem que ler os 4 em conjunto, porque senão você não vai conseguir entender a mensagem como um todo. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você vai para o livro de Ezequiel, no capítulo 10, eu não vou ler o texto, se você quiser ler depois em casa, você pode ler. Ezequiel, capítulo 10, vai mostrar o momento em que Ezequiel tem uma visão onde ele vê o Senhor Deus saindo de Jerusalém, ele está se mudando de Jerusalém, a sua glória está saindo de dentro do templo, do lado de fora da porta leste do templo, 4 querubins, eles param com um carro glorioso, e a glória de Deus sai de dentro do templo e sobe nesse carro, e o Senhor Deus agora, ele sai de Jerusalém. Para onde ele está indo? Bom, a resposta é muito simples, o povo judeu havia saído de Jerusalém para poder ir para a Babilônia. O profeta Jeremias havia mencionado que eles passariam 70 anos lá. E o que o Ezequiel está dizendo é, Deus seguiu o seu povo. Ele está saindo pela porta leste para poder dizer o seguinte, eu estou indo para a Babilônia, eu estou indo junto com o meu povo para a Babilônia. O interessante é que ele sai pela porta leste, mas ele segue em direção ao norte. Por que ele está indo ao norte? Para fazer o mesmo caminho que os refugiados tinham feito. Ele sobe até a Síria, atravessa o rio Eufrates, e então ele vai contornar o deserto, porque ele está indo junto com os exilados. Mas quando você vai para o capítulo 43 de Ezequiel, Ezequiel vai dizer que ele tem uma outra visão, aonde ele percebe quando a ordem sai para os exilados retornarem da Babilônia para Jerusalém, ele vê o Senhor Deus voltando para Jerusalém junto com os exilados. A glória de Deus começa a voltar. O grande detalhe, e isso aqui tem que ficar bem claro para a gente poder entender a mensagem da 8ª visão de Ezequiel, de Zacarias, ok? Quando os exilados chegam em Jerusalém, como é que estava Jerusalém? Completamente destruída. A cidade estava no chão, os muros estavam no chão, os portões queimados, o templo tinha sido derribado. Quando eles chegam, a primeira coisa que eles vão fazer é limpar o pátio aonde outrora havia o altar do incenso, que era aquele grande altar de bronze que havia sido construído pelo próprio Salomão. Eles agora levantam um novo altar, provavelmente de pedras, para que os sacrifícios voltem a acontecer ali no Monte Moriá, ok? E o início da construção começa, mas logo depois ela para. O grande detalhe que Ezequiel vai dar para a gente é o seguinte, Deus está morando em Jerusalém. Mas o que tem que fazer a gente parar para poder pensar aqui é o seguinte, Jerusalém está destruída. O templo está no chão. Não tem um palácio para Deus poder viver ali. E isso me choca quando eu paro para poder pensar. O povo estava preocupado com os seus próprios interesses. Mas Deus já estava morando lá no Monte Moriá. Deus já estava morando lá no templo, apesar do templo ainda estar em ruínas. Grave bem essa informação, porque isso vai nos ajudar a entender essa visão.
Bom, vamos pegar aqui por partes a visão que a gente leu, tá bem? Volta para a Bíblia aí junto comigo, no capítulo 6 de Zacarias. Vamos ler comigo a primeira parte de novo, para a gente poder ir compreendendo aqui, parte a parte, para tentarmos entender o que o texto está dizendo. O texto começa dizendo: olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. Faz uma pausa aqui. Ó, o que ele está vendo? Ele está vendo primeiro 2 montanhas. E se são 2 montanhas e as carruagens, elas estão vindo pelo meio das 2 montanhas de bronze, o que significa que as carruagens estão vindo pelo meio do vale. Essa é uma descrição do vale que fica entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Estamos, obviamente, aqui percebendo que é o Vale do Cedron, esse lugar. O detalhe é que essas 2 montanhas, elas são de bronze, elas são apresentadas como sendo de bronze. Uma possibilidade de tradução aqui desse texto é de que elas estavam incandescentes, que elas estavam em fogo ou estavam em brasa. Claramente, a gente percebe que essa é uma visão que está falando de Deus levando juízo. Agora, o Monte Moriá, imagina aqui a cena, onde deveria estar o templo, e o Monte das Oliveiras, que estava exatamente na sua frente, os 2 estão incandescentes, e agora, o detalhe importante, olha comigo aqui, a parte, deixa só eu achar aqui, o versículo 5, o anjo me respondeu: esses são os 4 espíritos dos céus, que acabaram de sair da presença do soberano de toda a terra. Esse detalhe também é importante. Por quê? Porque o texto está dizendo para a gente que essas 4 carruagens, puxadas por cavalos com cores diferentes, a gente vai falar dos cavalos daqui a pouco, elas estão saindo da presença de Deus, o que significa que elas estão saindo do Monte Moriá, estão saindo do lugar onde Deus está. Não tem templo lá, o templo está no chão ainda. Está em ruínas. Os sacrifícios já não estão acontecendo lá. Mas quando os exilados voltaram, Deus já estava no meio deles. Eu tenho que fazer aqui uma aplicação para você nisso, porque isso toca o meu coração. Às vezes a nossa vida se torna uma verdadeira confusão. Às vezes acontecem situações que tiram a nossa paz, que roubam a nossa paz, que fazem com que a gente se sinta sozinho, que fazem com que a gente às vezes até perca um pouco da própria fé. Que você olha à sua volta e vê tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa ruindo à sua volta. Parece que, às vezes, você olha para o casamento está ruindo, olha para os filhos estão mal, olha para a vida financeira que está um caos, e você não tem aonde pegar para conseguir encontrar alguma parte sólida. Eu quero que você compreenda que mesmo que a sua vida esteja uma grande ruína, o Senhor Deus, Ele está junto com você no meio dessas ruínas. É isso que o texto está dizendo para a gente. Apesar do povo não ter tomado uma postura para poder reconstruir o templo, Deus já estava com eles. E agora, algo está acontecendo. Da presença de Deus. Só lembra isso, tá? Sempre que você vai encontrar a cor bronze dentro dos livros apocalípticos, por exemplo, elas vão representar um juízo que está para acontecer. Ok? Então, é um juízo que Deus está enviando. Para quem? Bom, antes de falar sobre para quem, vamos dar uma olhada aqui nesses 4 cavalos com seus cavaleiros. O versículo 2 vai dizer aqui, ó, que está falando aqui sobre esses cavalos e essas carruagens que saíram da presença de Deus. O verso 2 vai dizer assim: a primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos, a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Só para você poder, faz uma pausa aí. Eram cavalos com cores diferentes. Primeiro os cavalos vermelhos, depois os cavalos pretos, depois os cavalos brancos, depois os cavalos malhados ou cavalos baios. São cavalos com cores diferentes. O grande detalhe que vai aparecer aqui em relação aos cavalos vermelhos, pretos e brancos, que são os 3 primeiros que saem. Parece que eles são, apesar das cores serem diferentes, mas eles têm o mesmo vigor. Mas quando ele vai se referir ao 4º grupo de cavalos, que são os cavalos baios ou os cavalos malhados,
o texto vai descrevê-los como mais vigorosos, cavalos que estão ansiosos por fazer o seu trabalho, por fazer a sua obra. Isso você vai descobrir logo na sequência, ali no versículo 7, o versículo 6 vai trazer aqui, o anjo respondeu, versículo 5, são os espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do Senhor sobre toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção ao norte, a que tem cavalos brancos vai na mesma direção, a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. E esses são cavalos vigorosos que avançam impacientes por percorrer toda a terra. Esses últimos cavalos, principalmente, eles estão ansiosos por percorrer a terra. Veja, Deus está dando uma informação de que esses cavalos, eles representam espíritos de Deus que têm autoridade da parte dele para percorrer a terra, para levar juízo à terra. Você vai dizer, pastor, o que é que isso tudo significa? Bom, lembra que eu mencionei para você, agora há pouco, que a gente não pode entender as mensagens de Zacarias se a gente não olhar os profetas que são contemporâneos dele. Alguns anos antes, eu estou falando especificamente de algo em torno de, talvez uns 20 anos antes desse momento, o Daniel tinha tido uma visão, no capítulo 7 do seu livro. Essa visão do capítulo 7 era uma visão que vinha para complementar uma outra visão um outro sonho que Nabucodonosor tinha tido e que foi revelado no capítulo 2. Esses dois capítulos são paralelos e eles vão trazer uma imagem dos poderes que dominariam sobre a terra desde a época do profeta Daniel até o tempo do retorno de Cristo Jesus. Vamos só recapitular aqui rapidamente. No capítulo 2, você encontra a descrição desses impérios que teriam poder e domínio sobre a terra na perspectiva daquilo que o ser humano vê. O ser humano sempre olha para aquilo que reluz, para aquilo que é a glória, a grandeza dos reinos. Por isso, a estátua que Nabucodonosor vai ver, ela tem a cabeça de ouro e representa o reino da Babilônia. E o mais interessante é que quando a gente vai estudar esse reino, a gente descobre que realmente Babilônia era considerado o reino do ouro. Havia tanto ouro em Jerusalém, revestindo os templos, os palácios, até mesmo para poder colar pedras dos grandes palácios de Babilônia, o ouro era usado. Mas, na sequência, o peito e braços dessa estátua eram de prata, que representava o reino que viria na sequência, a coligação dos médios e dos persas. E quando você vai olhar essa mesma coligação, o próprio livro de Daniel diz que haviam todo o império medo-persa era dividido em 100 províncias. Por que era dividido dessa maneira? Porque o grande propósito dos médios e dos persas era conseguir pegar o tributo que esse povo tinha como mandar para eles. E o tributo era pago através da prata. Por isso, eles eram conhecidos naquela época como o Império Prateado, porque toda a questão do comércio entre eles era feita através da prata. Na estátua, eles eram representados pelos braços e peito de prata. O quadril era de bronze. E o mais interessante é que o quadril, ele ia, de alguma forma, representar o reino grego. E quando você olha para o Império Grego, ele era conhecido por causa do seu exército que usava armaduras de bronze. Quando as suas armaduras estavam expostas ao sol, parece que os soldados estavam como que incandescentes, pegando fogo. Eles eram conhecidos como o reino do bronze. Mas as pernas, elas eram de ferro, que representavam o Império Romano, que tomaria conta do mundo depois que os gregos passassem. E os romanos, eles eram conhecidos por causa das suas armas e por causa da sua armadura feita de ferro. Eles eram um império de ferro. Portanto, você percebe nitidamente que todos os metais que apareciam na estátua mostravam a sua riqueza, aquilo que dava força a esses impérios. É importante a gente lembrar isso. No capítulo 2 você vê a glória desses impérios, mas lá no capítulo 7, esses impérios, eles não estão sendo vistos sob a perspectiva do ser humano. No capítulo 7 é a descrição de Deus desses impérios.
Deus olha para esses impérios e vai descrevê-los como bestas. Bestas que, bestas amalgamadas, com espécies diferentes. Babilônia já não é mais vista por Deus como o império do ouro, não. Deus vê como um leão com asas. A Medopérsia é vista como um urso que tem um lado maior, mais alto do que o outro. Os gregos não são vistos como bronze, os gregos são vistos como um leopardo que tem 4 asas e 4 cabeças. A Roma não é vista mais como o ferro, mas é vista como um animal terrível e espantoso que Daniel nem soube identificá-lo, que tudo pisava e esmagava, fazendo pouco caso de todas as pessoas. Você percebe nitidamente que Daniel aqui, no capítulo 2, isso aqui tem que ficar claro para você, ele vai mencionar que os reinos que tomariam conta da terra, desde o tempo em que ele, como profeta, estava desempenhando o seu ministério, e que iam seguir um depois do outro, até chegar a Roma, que as pessoas olhariam para esses reinos e elas ficariam pasmas com a riqueza, com a glória, com o poder desses reinos. Mas Deus olharia para eles sob uma outra perspectiva, vendo aquilo que ninguém via, vendo a sua maldade, vendo aquilo que era a natureza bestial desses mesmos reinos. Sabe o que mais me chama a atenção? É que isso descreve perfeitamente a maneira como nós costumamos olhar para aqueles que têm poder. Quando olhamos para aqueles que detêm o poder, para as grandes nações, aos poderosos, aqueles que detêm o poder nas suas mãos, não são poucos os indivíduos que almejam o poder, que almejam as riquezas, que olham para aquilo que esse mundo tem a oferecer e se encantam com aquilo que vem. Eles querem as casas, eles querem os carros, eles querem o dinheiro, eles querem os prazeres que esse mundo quer oferecer. É isso que Daniel está dizendo lá no capítulo 2. As pessoas olhariam para esses impérios e desejariam ter aquilo que teria mais poder, fama, riqueza, que daria a eles prestígio. Mas o Senhor Deus, lá no capítulo 7, ele está dizendo, nada nesses impérios é desejável. Nada neles é desejável. São como bestas feras, que você não gostaria de estar próximo delas quando elas dessem o seu bote, quando elas atacassem. Deus sempre olhou para a rebelião agindo no nosso planeta, fazendo com que, em alguns momentos, transformando mesmo impérios que receberam permissão da parte de Deus para ter poder e força, sim. Porque o próprio Daniel vai dizer no capítulo 2 que é Deus quem permite que reis subam ao poder, mas que no tempo certo os tira do poder também. É ele que dá o poder, é ele quem tira o poder. Mas a rebelião se aproveita dessa situação toda para colocar a sua visão através desses impérios. O fato é que lá no capítulo 2 também você encontra, depois das pernas de ferro, você encontra os pés de ferro e barro misturados. Representando que depois que o quarto império passasse, ele seria dividido. O que acabou acontecendo com a Roma pagã, que acabou sendo invadida pelos países ou pelas nações bárbaras do norte da Europa, e nunca mais voltaram a se unir como uma só nação. Até que uma pedra cortada sem auxílio de mãos vem e bate nos pés da estátua e ela fica completamente esmagada. E essa pedra enche o mundo todo, e essa pedra representa o reino de Deus, que vai ser colocado em prática quando Cristo aqui voltar. Lá no capítulo 7, Daniel dá mais um detalhe. Ele percebe que do próprio animal terrível e espantoso que representa o Império Romano, surge um chifre pequeno que fala arrogâncias contra Deus, blasfêmias contra Deus, e que luta contra Deus e contra o povo de Deus. Mas a promessa que é feita é de que o Senhor Deus vai julgar esse chifre pequeno, que o Senhor Deus vai acabar com esses poderes, vai jogá-los no lago que arde com fogo e enxofre. Agora, se você pegar essa imagem e grava bem essa ideia, são 4 impérios desde a época de Daniel. Quando o Zacarias está escrevendo, já não haviam 4 impérios, porque Babilônia já tinha caído. Mas olha o que o Zacarias está mostrando para a gente. São 4 carros com 4 cavalos de cores diferentes. O primeiro cavalo, ou os primeiros cavalos que vêm da parte do Senhor Deus,
puxando os seus carros são os cavalos vermelhos. Para onde foram os cavalos vermelhos? O texto não diz. Eles não saem dali agora da presença de Deus por uma razão. Os cavalos vermelhos já tinham desempenhado o seu papel. Porque esses cavalos vermelhos seriam aqueles que foram responsáveis por destruir o império da Babilônia, por tirar o poder da Babilônia. Os próximos cavalos que vão subir agora, e vão subir exatamente em direção ao norte. Por que em direção ao norte? Porque o mesmo caminho que os medos e os persas haviam feito para poder conseguir conquistar Jerusalém, quando eles foram conquistar, lembra do que eu te falei? Eles estavam também lá no extremo norte. Aliás, no extremo leste. Então, eles agora vinham do leste em direção ao norte, mais em direção à Síria, do outro lado do rio Eufrates, atravessavam o Eufrates e desciam de norte a sul. Conquistaram primeiro a Síria e depois conquistaram Jerusalém. Agora, esse cavalo preto, ele vai seguir nessa mesma direção, em direção ao norte. Ele vai subir em direção à Síria e depois ele vai seguir para a região da Média e da Pérsia, para poder levar o juízo de Deus. E uma coisa é certa, o Império Medo-Persa caiu. E o que Zacarias está dizendo para a gente é que não foi um mero acaso, foi Deus, através da sua disciplina, através do seu juízo, que fez com que esse império caísse. O outro cavalo, o cavalo branco, ele segue na mesma direção, ou seja, ele também vai em direção ao norte. E por que isso? Esse cavalo tem que estar indo para poder levar o juízo contra o próximo império, que é o Império Grego. Mas a Grécia ficava em direção ao oeste. Por que eles estavam subindo agora em direção ao norte? É que quando Alexandre o Grande desceu para poder conquistar Jerusalém, ele veio também do norte, ele veio do oeste. Chegou até aquela região onde hoje onde hoje é a Turquia, e veio descendo em direção à Síria, e depois desceu para Jerusalém. Então, esses cavalos estão indo agora na mesma direção, sobem de Jerusalém em direção ao norte, passam pela Síria, chegam até onde hoje é a Turquia, e agora seguem em direção ao oeste, indo em direção à Grécia, para poder fazer com que esse império caia. E realmente a Grécia caiu. Mas o mais interessante é que os cavalos baios são mencionados como estando descendo em relação ao sul. E aqui nós temos um problema sério. Por quê? Porque, se você olhar, Roma também estava a oeste. Então, se para ir para a Grécia os cavalos subiram em direção ao norte, por que para poder ir para levar o juízo para Roma, ele vai em direção ao sul? Em direção ao sul você tem o Egito. É que quando você vai entender a conquista que Roma fez de Jerusalém, eles primeiro conquistaram o Egito, e do Egito eles subiram para Israel. O que o texto está dizendo para a gente é que esses cavalos estão fazendo exatamente o mesmo caminho, ao inverso daquilo que eles foram conquistando, para poder levar o juízo para eles. E o que sabemos é que Roma passou. Esses 4 cavalos e com seus cavaleiros, com as suas carruagens, eles estão indo para poder levar o juízo de Deus para essas nações. Mas há um detalhe que tem que ser levado aqui em consideração. Por favor, olha comigo aqui, de novo, o versículo 6 e o versículo 7 agora. O texto diz assim: a carruagem, puxada pelos cavalos pretos, vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai na mesma direção. A que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Esses cavalos vigorosos avançam impacientes por percorrer toda a terra. E o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles foram. O que é mais interessante é que esses 4 cavaleiros, grava bem essa informação, esses 4 cavaleiros não apenas, ou esses 4 cavalos com seus carros, não apenas foram responsáveis por fazer com que os 4 impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, caíssem. Mas o texto está dizendo que eles também receberam autorização para percorrer toda a terra, o que significa que eles estariam trabalhando para levar o juízo de Deus sobre a terra até o final dos tempos, até que o juízo de Deus terminasse de cair sobre a terra e o reino de Deus fosse finalmente estabelecido. Para a gente poder entender isso, a gente precisa ver o desdobramento desse texto. E eu quero levar você comigo lá para o livro do Apocalipse, por favor. Vai lá para o Apocalipse comigo, no capítulo 7.
Guarde bem essas informações. Enquanto você está procurando aí o texto, guarde bem essas informações que você acabou de ter aí. A primeira informação são 4 cavalos com 4 carros. Eles são os espíritos de Deus que levam o juízo de Deus. Levaram o juízo de Deus para a Babilônia, levaram o juízo de Deus para a Medo-Pérsia, levaram o juízo de Deus para a Grécia, levaram o juízo de Deus para Roma. Agora, por favor, olhe comigo o capítulo 7, a partir do verso 1. Mantendo essa visão que a gente teve ali do Zacarias, ok? Verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos as testas dos servos do nosso Deus. Eu não sei se você consegue fazer aqui a associação de ideias. Lembra que lá em Zacarias, no capítulo 6, quando Zacarias pergunta para o anjo assim, Senhor, o que é que são esses cavalos e os seus carros? E eles vão dizer, esses são os espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Eles estão indo levar juízo da parte de Deus. No capítulo 7, não é a figura de cavalos que estão aparecendo aqui, mas são a figura de anjos. São 4 anjos que estão em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre qualquer árvore. Você percebe que esses anjos receberam a autoridade da parte de Deus para permitir ou não que os ventos de destruição viessem sobre a terra. Parece coincidência, não? Que lá no capítulo 6 de Zacarias, 4 cavalos com os seus respectivos cavaleiros são enviados por Deus para levar juízo para Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E depois receberam autorização para percorrer toda a terra. E agora 4 anjos, eles têm exatamente a mesma função. A função de levar juízo sobre toda a terra. Qual é a diferença? É que esses anjos de Apocalipse, capítulo 7, eles estão trabalhando exatamente antes do retorno de Cristo Jesus. E o que está acontecendo aqui, o que está por detrás disso tudo? Quando você vai olhar, se você dá uma folheada, por favor, aí, comigo, no livro do Apocalipse, por favor, volta aí comigo até o capítulo 4, por favor. O capítulo 4 vai mostrar para a gente uma visão que João teve, onde ele vê um trono principal no qual estava Deus o Pai. Haviam 24 tronos em volta desse trono principal, onde estavam os anciãos, os 24 anciãos. É uma cena de juízo que está ali para poder acontecer, para definir quem será salvo e quem não será, ok? Há um livro que precisa ser aberto, mas esse livro está selado com 7 selos, ok? E a menos que esse livro seja aberto, porque lá estão os termos para que a redenção da humanidade seja feita, a menos que esse livro seja aberto e os seus termos sejam lidos, a redenção da humanidade não vai acontecer. E João começa a chorar, então um dos anciãos diz, olha de novo. E quando ele olha, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. E esse cordeiro, que é ninguém menos do que Cristo Jesus, ele é digno de receber o livro e de abrir os seus selos. E então agora, enquanto ele vai rompendo cada um dos selos, vão acontecendo algumas coisas. O capítulo 5 vai mostrar para a gente aqui todo o louvor que é feito em cima dessa situação. O capítulo 6 vai falar sobre a abertura dos selos, e aí vem o capítulo 7. O capítulo 6 vai terminar, na verdade, aqui, no versículo 15, mencionando que os reis, aliás, versículo 14, o céu se recolheu como que enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidos de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono, e da ira do Cordeiro, pois chegou o dia da ira deles, e quem poderá suportar? É a abertura do 6º selo que está acontecendo aqui. É Cristo Jesus que está prestes a chegar. E veja que os poderosos da terra, aqui está falando deles,
os reis, os poderosos, os ricos, os generais, juntamente com todos aqueles que eles dominavam, os escravos, os livres, eles tiveram o seu olhar voltado a vida toda para os metais da estátua. Eles olharam para o ouro, eles olharam para a prata, eles olharam para o bronze, eles olharam para o ferro, eles desejaram o poder e a autoridade, as riquezas que esse mundo podia oferecer, viveram por causa disso. Mas quando o reino de Deus finalmente está sendo estabelecido, quando a pedra cortada sem auxílio de mãos está para poder derrubar os reinos desse mundo, você percebe essas pessoas em completo desespero. Elas se escondem embaixo das rochas, nas montanhas, e elas dizem: quem poderá sobreviver a isso? E nesse contexto, é feita uma pausa naquilo que está sendo descrito, que é a abertura dos selos, e é mostrado quem vai poder suster, quem vai sobreviver. Antes de falar sobre quem vai sobreviver, se você olhar o capítulo 8 do Apocalipse, aqui vai aparecer o sétimo selo, que quando ele é aberto, há silêncio no céu por cerca de meia hora, que é o contexto do retorno de Cristo Jesus. Portanto, a abertura do sexto selo representa a preparação da própria terra para a volta de Jesus. É a terra em convulsão, exatamente antes da vinda de Jesus. Agora, o que João está vendo aqui no capítulo 7? Quem vai sobreviver a isso? João, a primeira coisa que ele vê existem 4 anjos, 4 espíritos da parte de Deus com poder e com autoridade. Eles estão prontos para poder destruir a terra. Eles têm poder e autoridade para soprar com ventos de destruição sobre a terra. Eles podem fazer isso. E eles estão prestes a fazer isso. O que eles estavam com pressa para fazer lá no capítulo 6 de Zacarias, eles estão prestes a fazer agora. Mas um anjo poderoso da parte de Deus vem até eles e diz: não, mantenham-se ainda nos seus postos. Ainda não. Porque não terminamos de fazer um processo que tem que ser feito. Não terminamos de selar a testa dos servos do nosso Deus. Sabe o que é mais interessante? É que no Apocalipse todo mundo recebe um selo. No capítulo 13, a rebelião está tentando, de alguma maneira, selar aqueles que de alguma maneira não estão com Deus, aqueles que passaram a vida toda olhando para o ouro, para a prata, para o bronze, para o ferro, aqueles que estão representados lá no capítulo 2 de Daniel, que estão olhando para as riquezas das nações, almejando aquilo que elas têm. Esse pessoal, eles vão receber um sinal na testa ou na mão direita. Na testa, o sinal na testa, o selo, no contexto do mundo antigo, representava a propriedade. Quando uma pessoa, por exemplo, ia mandar fazer panelas ou vasilhas feitas de argila, antes que elas fossem queimadas no forno, o selo da pessoa, da família, era colocado, estampado em cada peça da casa. E então ele era levado para o forno para ser queimado. E cada peça daquela, quando saía do forno com o selo, com o sinal daquela família estampado, significava que aquela peça era daquela família. O selo, portanto, é um sinal de propriedade. Mas o anticristo, o inimigo de Deus, ele vai estar selando na testa, e na testa significa que você entendeu a proposta e você quer aquilo para você. Mas eles selam também na mão direita. O que significa que é imposição. Porque as pessoas não poderão nem comprar e nem vender se não estiverem de acordo com os termos da rebelião. Se não resolverem olhar para a estátua e desejar o ouro, a prata, o bronze e o ferro. Bom, mas o fato é que aqui no capítulo 7 você descobre que Deus também está selando o seu povo. E ele o sela na testa, ele não sela na mão direita. Porque Deus não força ninguém a estabelecer um compromisso com ele. Ele sela apenas na testa. Só aquele que entende a proposta de Deus e diz: é isso que eu quero para mim. Eu não quero estar olhando para o ouro, para a prata, para o bronze, para o ferro. Não é isso que eu quero. Eu quero ter um compromisso com Deus. O meu tesouro está na Nova Jerusalém. É para lá que eu quero ir. Eu quero estar com Deus, eu quero estar fechado com Ele. Esses são selados. Mas o interessante é que quando esses 4 anjos que estão a ponto de permitir que os juízos de Deus caiam sobre toda a terra, eles estão prontos para impedir, para fazer com que os ventos de destruição soprem sobre a terra, preparando o caminho para a chegada de Jesus. Esse anjo poderoso vem da parte de Deus e diz: não, mantenham-se ainda, porque o trabalho ainda não terminou. Eu gosto de pensar nisso, sabe por quê? Porque eu não sei quanto a você, mas eu estou ansioso por ver esse trabalho desses 4 anjos.
sendo terminado. Eu estou ansioso por ver o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo branco, os cavalos malhados, terminando de percorrer a terra toda, levando o juízo e acabando com a maldade, acabando com a rebelião. O problema é que a maldade e a rebelião serão destruídos. Mas muitas pessoas que não se posicionaram ao lado de Cristo Jesus serão destruídos junto com a rebelião. Não porque Deus queira destruir essas pessoas, mas porque elas decidiram ficar do lado da rebelião. Elas passaram a vida amando o ouro, a prata, o bronze e o ferro das nações. Mas sabe, o fato é que Deus tem tido paciência com as nações. O Senhor tem tido paciência. Eu louvo a Deus porque o Senhor Deus tem tido paciência com o nosso Brasil. Eu louvo a Deus porque Deus tem tido paciência com a nossa cidade de São Paulo. Eu louvo a Deus porque Deus tem tido paciência com o Santo Amaro. Eu louvo a Deus porque Deus tem tido paciência com todos os lugares do nosso planeta. Eu sei que os anjos do Senhor estão prestes a permitir que os ventos de destruição soprem sobre nós. Mas o Senhor Deus ainda não fez isso, porque Ele tem paciência conosco. Eu gosto de pensar naquele texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, quando Pedro vai dizer assim, o Senhor não se atrasa em fazer o que Ele prometeu, mas Ele tem paciência convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Talvez o Senhor Deus esteja apenas esperando que algumas pessoas que ainda estão olhando para o ouro, para a prata, para o bronze, para o ferro das nações, para as riquezas das nações, para que eles parem de desejar o que esse mundo tem a oferecer e olhem para o reino de Deus. Entreguem seu coração a Jesus. Que tenham um compromisso com Ele, que almejem o seu reino, para que esses ventos de destruição soprem sobre a terra. E então o Senhor Jesus venha para poder buscar aqueles que são do seu reino. Não aqueles que são do reino da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, da Roma. Não, aqueles que são do reino de Deus. O Senhor Deus tem tido paciência. Ele tem esperado. E talvez Ele tenha esperado para que o nosso coração deixe de estar igual ao coração daquelas pessoas que estavam em Judá. Pense no que essa profecia, esse sonho do capítulo 6 de Zacarias representou para os exilados de Judá, que entendiam que o coração deles ainda estava ligado à Babilônia e à Medopérsia. Nós vimos nos 2 últimos estudos, na visão 6 e 7, que eles amavam o estilo de vida da Babilônia. Eles queriam viver, eles queriam as riquezas da Babilônia, é isso que eles queriam. E antes da gente jogar pedra neles, seria interessante a gente olhar para nós mesmos, nessa época, e ver que nós formatamos a nossa vida para viver, amando também os diversos metais da estátua. O ouro, a prata, as pedras preciosas, o bronze, e ao mesmo tempo ali o ferro das nações. Amigos, Deus está prestes a permitir que o juízo caia sobre o nosso planeta. Será que hoje estou falando para alguém que precisa repensar aquilo que são seus valores? O grande propósito dessa série como um todo foi tentar fazer com que a gente se identifique com aqueles exilados que vieram da Babilônia. Eles estavam no lugar certo. Estavam em Judá. Eles queriam fazer a coisa certa, reconstruir o templo e a cidade. Mas por causa da pressão que eles sofreram, ao invés de reconstruir o templo e a cidade, eles foram cuidar da própria vida para tentar sobreviver. Será que hoje a gente não está também tentando sobreviver no meio desse mundo capitalista, materialista, que cada vez mais grita alto para você e para mim, dizendo que o que vale é o ouro, é a prata, é o cobre, é o ferro, são os bens, as riquezas. E a gente passa a vida correndo atrás desses metais, dos vis metais, quando tudo que é mais precioso que Deus quer nos oferecer é o seu selo na nossa testa. Somente aqueles que receberem o selo terão a oportunidade de poder subir com Cristo quando Ele retornar. Esses entrarão pela cidade pelas portas. Amigos, estamos vivendo o tempo em que o juízo de Deus cairá sobre o nosso planeta. As 7 últimas pragas logo estarão caindo. E quando elas caírem, nosso olhar vai estar fixo aonde? Nos metais da estátua?
ou na pedra cortada sem auxílio de mãos, que representa o reino de Deus. Eu gostaria de orar a Deus pedindo para que o Senhor Deus promovesse no nosso coração um avivamento da primitiva fé. Para que nós entendêssemos a solenidade do tempo em que estamos vivendo e tomássemos a decisão de viver com Cristo Jesus, nos preparando para que o selo de Deus possa ser colocado na nossa testa e podemos dizer: eu pertenço a Deus. É o reino de Deus que enche o meu coração. Você se lembra que quando um anjo, com a autoridade de Deus, passou pelo Egito, um anjo, à meia-noite ele passou, ele matou todos os filhos mais velhos do Egito. Um anjo, portador do juízo de Deus. O que vai acontecer quando esses 4 anjos, representados lá em Zacarias capítulo 6 por cavalos vermelhos, pretos, brancos, baios, que cavalgam por toda a terra, levando o juízo de Deus. Eles estão em carros porque estão trazendo o juízo de Deus para derramar sobre toda a terra. O que acontecerá quando eles derramarem o juízo de Deus sem mistura sobre a humanidade? Não é à toa que o próprio inimigo ele vai entrar em desespero nessa época. Eu quero dizer a vocês, meus amigos, que nessa época a única coisa que nos dará garantias de sobrevivência é termos o selo de Deus sobre a nossa vida, é pertencermos a Cristo. E o tempo de recebermos isso é agora. É de estabelecermos um compromisso com Deus hoje. Eu quero falar para 3 grupos diferentes que hoje me ouvem. Primeiro, eu quero falar para aqueles que são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que um dia se entregou a Cristo Jesus, mas que talvez se identificou um pouco com esses exilados que retornaram da Babilônia e que deveriam estar construindo o Templo de Jerusalém, deveriam estar reconstruindo a cidade, mas resolveram cuidar da sua própria vida. Estavam perdidos, apesar de pertencer ao povo de Deus. Se por acaso você se identificou com eles, porque o teu foco hoje não é o reino de Deus, eu te peço, irmão, antes que seja tarde demais, reorganize suas prioridades e assuma o seu lugar no reino. Quero falar para um segundo tipo de pessoas. Para aqueles que um dia já foram membros batizados da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que por uma razão ou outra acabaram se afastando do caminho de Deus. E que talvez hoje dizem assim: eu não consigo voltar. Eu ainda trabalho aos sábados. É difícil. Eu preciso ganhar a vida. A menos que você tome uma postura e você pise na água, o mar não vai se abrir, filho. Porque o milagre ele acontece depois que você pisa no mar. Então talvez o que Deus esteja esperando para fazer um grande milagre na tua história é que você tome uma postura. Pare de olhar para os metais da estátua. Pare de desejar o ouro, a prata, o bronze e o ferro. Decida hoje voltar para Cristo Jesus, antes que seja tarde demais. E o terceiro grupo que eu quero falar é para aqueles que têm namorado com Cristo Jesus, que conhecem a Cristo, mas nunca se entregaram a Ele. E acham que um dia vai ter um momento mais fácil para poderem fazer isso. E estão esperando sempre pelo amanhã. Se você continuar esperando, o amanhã não vai chegar para você. Não do jeito que você quer. Porque o único tempo que te pertence é o tempo que se chama hoje. Então eu te peço, decida entregar-se hoje a Cristo Jesus e estabelecer um compromisso com Ele. Quero terminar essa série orando com você, pedindo a Deus para que Deus nos ajude a tomarmos essa postura. Ore comigo agora. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que os Seus mensageiros estão levando o juízo por toda a terra. Estão prontos a deixar que esses juízos caiam sobre todas as nações da terra. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma receberam já os juízos e passaram enquanto império. Mas as nações modernas também receberão o mesmo juízo da parte de Deus. Mas o Senhor, em sua misericórdia, ainda está permitindo que haja graça e misericórdia, para que cada pessoa tenha a oportunidade de usar seu livre-arbítrio e possa escolher. Hoje, Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para que priorizem o reino de Deus, para que deixem de amar o ouro, a prata, o bronze, o ferro das nações.
Estou orando também, Pai, para aqueles que um dia foram membros do teu reino, mas que se afastaram do teu caminho e passaram a amar o ouro, a prata, o bronze, o ferro das nações. Ajude-os, Pai, a restabelecerem o compromisso com Cristo Jesus e com o seu reino. Oro também por aqueles, Pai, que nunca tiveram coragem de tomar uma decisão. Ainda talvez tem no seu coração e na sua mente o amor pelo ouro, pela prata, pelo bronze, pelo ferro das nações. Mas eu te peço, ajude-os a amar o reino de Deus e a estabelecer um compromisso com Cristo Jesus, antes que seja tarde demais. Pois oramos em nome de Cristo. Amém.